Feliz quem se apoia no Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. A graça e o amor de Deus estejam com você hoje, quinta-feira, dia de adoração. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, diante de Jesus eucarístico, que nos faz experimentar a cada dia a vida em sua luz, em sua graça. Nós iniciamos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos tomar o Evangelho do dia de hoje, que está em Lucas 17, 20 a 25. Lucas 17, 20 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, nem se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem, e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir, pois como o relâmpago, reluzindo numa extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos guardem, nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, diante desta palavra, onde nos fala, o próprio Jesus nos fala que o reino de Deus já está no nosso meio. Nós podemos, então, imaginar: Deus está conosco. Deus está no nosso meio. Deus está na nossa vida. Quantas vezes nós somos insensíveis a esta presença de Deus? Nós não percebemos que Ele está conosco, que Ele habita em nós. E por isso, muitas vezes nós ficamos procurando Deus em lugares que Ele não está, porque Ele está no nosso meio. Uma coisa é necessária para que nós percebamos esta presença: é a nossa intimidade com Ele. É nós nos aproximarmos dEle. Para quê? Para escutarmos a sua palavra, para podermos nos dirigir a Ele, para podermos conversar com Ele, para podermos nos colocar em oração. Assim como a amizade das pessoas, ela é construída através do diálogo, assim também a nossa intimidade com o Senhor, ela é construída em cima da nosso contato frequente com Ele.
Quando nós convivemos com uma pessoa, nós facilmente identificamos o que ela fez, quem é que está falando. Nós identificamos isso facilmente. Quantas vezes já aconteceu com você de alguém chegar e dizer para você: você sabia o que fulano de tal fez? E você dizer: olha, fulano de tal não fez isso, porque eu conheço ele e ele não é disso. Quer dizer, você tem intimidade, você tem conhecimento. Da mesma forma, quando alguém chega dizendo: conheci uma pessoa assim, assim, ela fez isso, fez aquilo para mim, de bom. Você fala assim: só pode ter sido fulano de tal, né? Alguém que você conhece, porque você sabe as atitudes dessa pessoa. Assim, irmãos, a gente, quando se coloca em contato com o nosso Deus, quando nós nos colocamos em contato com o Senhor, quando nós formamos assim essa intimidade com Ele, nós então temos esta sensibilidade da sua presença no nosso meio. E quando a gente fala no reino de Deus, nós estamos falando de um rei que habita, que mora entre nós, que mora em nós, do qual nós somos templos dele. Quando nós percebemos esta presença do reino de Deus, quando nós percebemos essa presença do rei no nosso meio, nós então também temos uma maior facilidade, um maior entendimento para acolher os nossos irmãos que estão à nossa volta. Porque nós não vemos Deus pessoalmente, fisicamente. Assim como nós não vemos também o ar que nós respiramos, não é? Nós sentimos o ar, nós experimentamos o ar, nós respiramos esse ar que nos mantém vivos. Assim, a presença de Deus, nós não vemos Ele fisicamente, mas nós percebemos a sua presença no nosso meio. E quando nós percebemos a presença de Deus no nosso meio, nós então também temos este entendimento da nossa necessidade desse Rei na nossa vida. E nós então passamos a ver o irmão nosso como alguém que também traz Deus no seu coração, que transmite a presença de Deus para nós e que também recebe de nós essa presença de Deus. Então, irmãos, com esta palavra, o Senhor nos fala, também. Mais tarde ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali, não deveis sair nem os seguir. Muitos são aqueles que nos apresentam Deus de um jeito diferente daquilo que Deus é. E muitas vezes nós vamos atrás dessas pessoas porque nós ainda não percebemos a presença do Senhor na nossa vida. É preciso somente uma coisa. Primeiramente, irmãos, a nossa humildade em reconhecer que sem Deus nós não somos nada, como nós também não somos nada sem o ar que nós temos para respirar. Termos a humildade, reconhecer essa necessidade. Segunda coisa,
nos encontrarmos com Ele na oração, nos encontrarmos com o Senhor na Eucaristia, nos encontrarmos com o Senhor na Sua palavra, nos encontrarmos com o Senhor na comunidade, na vida das pessoas. Assim nós seremos verdadeiramente felizes. Assim nós nos sentiremos verdadeiramente no reino de Deus, vivendo num reino do qual o nosso Rei é o Senhor, é o Deus de todas as coisas. Então vamos hoje, quinta-feira, se você puder, procure, vá ao Santíssimo, dê uma passadinha pelo menos, coloque a sua vida diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele te espera. Não porque Ele necessite da sua visita, mas porque Ele tem um presente para te dar. Ele te espera lá com esse presente para te entregar, como Ele sempre faz. O Senhor tem muitos presentes para nos dar. No reino de Deus, todos são presenteados, são agraciados, porque o nosso Rei é o dono do mundo, o Senhor de todas as coisas. Vamos juntos rezar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Irmão, irmã, compartilhe esse vídeo. Também inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like. Como é importante isso, né? Isto faz o nosso canal também crescer. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama.